Você sabe o que é uma história de plot drive ou uma história de character drive? Vou aqui explicar para vocês hoje o que cada um significa e como você pode usar cada um deles para conhecer melhor as suas histórias e para escrever de uma forma melhor. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrito a Pena e hoje nós vamos falar sobre plot driving ou character driving, que seria uma história que é movida pelos personagens ou uma história que é movida pelo enredo, pela ação. Um plot drive é uma história que é movida pelo enredo, que é movida pela ação, que as ações, que os acontecimentos são muito mais importantes do que os personagens. E por conta disso, algumas vezes acontece desses personagens não serem aí tão bem trabalhados emocionalmente, porque eles têm que agir diante das coisas que estão ali acontecendo ao redor deles. Por isso o nome plot driving, o enredo, a história, a ação é que move os personagens, que faz a história andar e os personagens meio que só vão reagir motivados pelo que está acontecendo ali ao redor deles. Eles têm que vencer um grande mal ali, enfim, alguma coisa que está além dos poderes deles, além das suas forças, e eles vão ter que lidar com essa ação que está sendo ali desencadeada ali ao redor deles, e eles vão agir de acordo com o que eles acreditam, enfim, né? E o que vai ditar como a história vai andar os acontecimentos ao redor do personagem principal, do protagonista ou dos personagens principais. Por ser uma história ali que ela é levada pela ação, as histórias de plot driving normalmente são histórias que se desenrolam de maneira mais rápida, que tem mais ação e, em sua maioria, as histórias de plot driving têm como gênero fantasia, romance e suspense, adrenalina, enfim. Normalmente, uma história que é um plot driving, ela é regida pelo plot twist, que é o ponto de virada, aquele momento em que uma grande revelação ou um grande acontecimento vai mudar toda a história. Então, toda a história que é um plot driving, normalmente ela vai se basear, ela vai ter a sua maior carga no plot twist, que é o ponto, o clímax e o ponto mais emocionante da história, que vai mudar toda a história. E o plot driving se baseia normalmente no plot twist da história. Uma das histórias que é um plot driving bem clássico aí seria O Senhor dos Anéis, que os personagens ali, apesar de ter certa relevância, eles não são muito importantes ali para a história, que se você tirasse eles, basicamente, se você colocasse outras pessoas no lugar daqueles mesmos personagens, a história iria se desenrolar da mesma forma, porque o que importa é a ação e não os personagens. Por outro lado, o character driving é o personagem quem vai impulsionar a história, fazer a história rodar. Normalmente as histórias de character driving, que são regidas pelos personagens, elas levam mais tempo para acontecer, porque a maioria das ações estão diretamente ligadas com sentimentos, as emoções e as ações do personagem. Se você tirar o personagem da história, a história não acontece. Então, fica aí uma dica, né? Se você quiser saber se uma história é um plot driving ou character driving, experimenta tirar o personagem principal. Se a história continuar acontecendo, é uma plot driving. Se a história não acontecer, é uma character driving. O character driving é muito embasado nas ações do personagem, nos conflitos internos dele, nos medos, na determinação que ele vai ter para enfrentar um determinado problema, nos traumas, ou seja,
o character driving é completamente focado no ou nos personagens principais, protagonistas, enfim. Sem eles, a história não vai se desenrolar. Sem eles, a história não tem sentido para acontecer. Um character driving normalmente aí é uma história que tá muito preocupada com os sentimentos do personagem e como os sentimentos do personagem vão levar ele a agir ou a deixar de agir, dependendo da situação aí em que ele se insere, e isso vai fazer muita diferença ao longo da narrativa. Um character driving tem como também um dos objetivos maiores o desenvolvimento de um personagem, o crescimento de um personagem. Então, quando você notar que um personagem ele talvez esteja passando ali por muitas mudanças, ou que ele esteja crescendo de alguma forma, se desenvolvendo, tendo que lidar ali com muitos conflitos, então existe uma chance muito grande que essa história seja uma história de character driving. Não importa qual dos dois você escolha, desde que você faça uma escolha consciente, porque senão você pode cometer muitos erros aí ao longo do caminho. Escolher um ou outro não influencia se a sua história será melhor ou pior. O que vai definir é como você vai desenvolver cada um deles. E como eu disse, cada um deles tem o seu objetivo ali. Um é na ação e o outro é no personagem. O personagem que vai agir e impulsionar a história, ou a ação que vai acontecer e vai obrigar o personagem a agir. Não importa qual dos dois você decida usar, desde que você faça isso de uma forma consciente e que você não se perca ao longo da sua narrativa. A sua história com certeza vai ser muito rica e muito maravilhosa. Esse vídeo ficou bem curtinho, é uma explicação bem simples, uma história que é regida ou pelo personagem ou pela ação, bem simples aí o conceito. Vou deixar os links aí de todas as minhas fontes. E também vou pedir para vocês darem um like no vídeo, se inscreverem no canal, comentarem aí os vídeos que vocês gostariam de ver do canal. Eu gosto muito quando vocês comentam, que vocês participam. Gostaria que vocês comentassem mais os vídeos que vocês gostariam de ver no canal. Eu ando um pouquinho sem ideia de temas para vídeos assim mais simples, mais curtinhos. Várias ideias para vídeos mais complexos, mas eu não ando tendo tempo de fazer roteiro, enfim. Mas vou pedir também para vocês me seguirem nas redes sociais pra gente conversar, pra gente bater papo. Sempre tô lá falando dos livros que eu estou escrevendo, sempre tô tentando gerar aí conversa, discussão, debate de forma educada. É sempre bem-vindo, não tenho problema nenhum com isso. Então me sigam lá no meu Instagram, principalmente, é onde eu posto a maioria das coisas, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada. Tchau!